Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho e aqui no Direção Concurso estou com vocês na Turma dos Férias. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Turma dos Férias, veja aqui na descrição que você encontra as informações ou o link necessário para você chegar e fazer parte desse grupo que nessa reta final tem feito uma diferença muito importante na vida de várias pessoas. O vídeo de hoje é sobre prova discursiva. A prova discursiva ela vai ter um peso relevante na sua nota final e, portanto, ela não deve ser negligenciada. A banca ela trouxe no bloco 4 do eixo, bloco 4 do CNU, 5 eixos de onde provavelmente devem vir as questões. Nada impede, por exemplo, na minha leitura, que o conteúdo das discursivas dialoguem em parte com alguma coisa que tenha no eixo, nos conhecimentos gerais. Ou seja, você tem que estar bem antenado com o conhecimento geral do edital também para poder escrever uma boa discursiva. Lembrando que no IPE a gente teve uma discursiva de 35 a 45 linhas, ou seja, você pode ser demandado ou demandada a escrever um texto um pouco mais longo, ou seja, você precisa de repertório, precisa de conteúdo para escrever um texto, então, que tenha 45 linhas, vai dar aí quase 2 páginas, não é qualquer pessoa com conhecimento de mundo, sem um estudo prévio, que consegue entregar uma produção textual com essa qualidade. Fazendo uma garimpagem, então, de temas, selecionamos aí 31 temas por meio de entrevistas, análises, perfis de autoridades, pessoas que se comunicaram acerca do CNU, e chegamos, então, a algumas possibilidades que vamos hoje debater com vocês. Talvez parte desse conteúdo venha da maneira como ele está aqui citado, talvez, se não venha esse conteúdo na prova discursiva, é bem provável que também a gente veja conteúdos dessa natureza na prova objetiva. Em meados de janeiro, Lene, que era chefe de gabinete do ministro do Trabalho, fez uma entrevista, ela e outra senhora, na qual ela falou do perfil do AFT. E esse perfil era de alguém que conhecesse políticas públicas, certo? Tivesse foco em trabalho decente, tivesse uma visão acerca da inclusão, diversidade e concretização de direitos. E a outra entrevistada, cujo nome eu não peguei, falou em saúde do trabalhador, adoecimento e trabalho escravo. Eu acho que pode ser realmente algo que venha nessa linha. Detalhe que esse bloco 4, ele tem o cargo de AFT e outros cargos. Ou seja, a prova vai ser a mesma. Porém, o AFT parece ter o maior número de interessados e com certeza tem o maior número de vagas. Ou seja, isso faz talvez com que a gente tenha aí, digamos, uma prevalência do conteúdo focado em EFT, mas necessariamente pode ser que não seja assim. E aí a gente trouxe um panorama amplo, sempre dialogando com trabalho e saúde, a fim de que a gente possa, se não acertar, pelo menos orientar vocês no que podem ser temas importantes para essa prova. Novamente, tanto objetiva quanto discursiva. Acidente de trabalho, tá? Não me surpreenderia de nada se a gente visse algo sobre acidente do trabalho e os seus reflexos, tá? Reflexos econômicos, reflexos sociais, reflexos políticos, reflexos na construção da cidadania, reflexo nas famílias, acidente de trabalho com recortes um pouco mais focados em mulheres, em populações vulneráveis, não vejo como sendo algo impossível de se cobrar. E, novamente, para você dialogar no nível de 45 linhas, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Assédio moral no serviço público e outros tipos de assédio, tá? Quando a gente fala assédio moral no serviço público, a gente fez um recorte, mas nada impede que seja outro tipo de assédio moral em outras circunstâncias. Assédio sexual, também eu acho que é plausível ser explorado aqui. Burnout, que é quando há um esgotamento da pessoa, dialoga completamente com o eixo, com a parte de psicologia do eixo 3, com psicopatologia do eixo 4. Discriminação ou discriminação laboral, na realidade aqui é qualquer espécie de discriminação. E discriminação está dialogando diretamente com diversidade, né? A diversidade está lá nos conhecimentos gerais. Eu não vejo como sendo algo estanque a cobrança da discursiva sem temas que dialoguem com conhecimentos gerais. Pode ser que venha, algumas pessoas discordam, mas eu não confiaria 100% na ideia de que só serão cobrados conteúdos da
dos conhecimentos específicos, não. Se você conseguir fundamentar grande parte disso aqui na diversidade, nos direitos humanos, no direito constitucional, nas políticas públicas, você está usando conhecimentos gerais, porém numa questão discursiva. Igualdade de gênero, nunca é demais falar, nunca é demais repetir. Eu acho que alguma coisa dessa linha deve vir na prova, tá? Não vejo como não vir. No IPEA teve essa discursiva mais ou menos nessa linha, com um recorte um pouco mais racial. ODS 8, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8, que é o trabalho decente e temas correlatos, tá? Racismo institucional e racismo ambiental. Saúde mental no trabalho. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está retomando outros pontos que a gente já trouxe aqui. Assédio moral é um deles, burnout é um deles, discriminação também pode ser um deles, porque as pessoas vítimas disso muitas vezes desenvolvem determinados quadros. Trabalho escravo, ou trabalho escravo e migrações, ou só migrações, tá? Dentro do Brasil, ou imigração vindo de fora para cá. Vulnerabilidade e proteção da saúde de crianças e mulheres. Eu acho que poderia ser um tema transversal a muitos desses outros temas aí. Por exemplo, você poderia colocar acidente de trabalho, proteção da saúde das crianças e discriminação. E trabalho decente também, por exemplo. É até melhor que discriminação. Não vejo como ser possível falar de trabalho infantil sem falar de trabalho decente. E se a gente vai falar de acidente de trabalho, existem acidentes de trabalho que vitimam crianças. Plataformas digitais e precarização, tá? Uberização. Agora no Brasil a gente tem discutido com muita frequência, tem visto na mídia essas questões. Nada impede também que eventualmente a gente não veja, nada impede que a gente veja plataformas digitais, uberização. Uma é gênero, outra é espécie. E alguma coisa nessa linha. Contrato de experiência e admissão por alcoolismo, aí é um recorte um pouco mais voltado para a AFT, poderia vir. Criação de políticas públicas contra o feminicídio, assédio sexual e importunação sexual dentro do ambiente laboral, trabalho infantil e proteção do menor, proteção da gestante. Proteção da gestante vai estar dialogando com assédio moral, vai estar dialogando com gênero, com trabalho decente, com saúde mental, com vulnerabilidade, no caso da gestante, da criança e do adolescente. Trabalho infantil e proteção ao menor vai estar lidando com trabalho sexual, que a gente pode ver alguma coisa dessa natureza. Com ODS 8, eventualmente, a gente pode ver as crianças sendo vítimas de trabalho escravo ou migratório, ou um processo migratório. Então, nada impede que a banca faça uma grande salada disso daqui e traga como sendo temas passíveis de serem cobrados. A noção principal que eu trago para vocês é que se vocês entenderem mais ou menos a dinâmica desses temas aqui, é bem provável que vocês consigam entender como vai funcionar o esqueleto do bloco 4 e conseguir debater com a maior parte desses assuntos. Eu acho que seria um caminho interessante saber pelo menos um resuminho de cada um desses temas para você ter repertório sobre isso. Proteção da gestante, dispensa discriminatória. Dispensa discriminatória é um recorte dentro de discriminação laboral. A importância das ações afirmativas, aí a gente estaria falando mais de políticas públicas, e a criação de políticas públicas para grupos vulneráveis. Eu acho que tem uma pegada, se viesse uma pegada nessa linha do item aí 19 ou 20, provavelmente a gente estaria dialogando com políticas públicas num aspecto bem amplo. Tá? E se você recebe na sua discursiva um comando de questão amplo, é provável que esse comando de questão amplo caiba diversos recortes. E aí quem vai fazer o recorte provavelmente é você, se a banca não delimitar. Então, por exemplo, qual o recorte que eu faria sobre trabalho decente e as políticas públicas do trabalho decente? Eu falaria do trabalho escravo e do que tem sido feito para
exterminar essa praga a nível nacional. Então você olha, por exemplo, uma premissa ampla, o trabalho escravo e a política pública. Você fala, pô, beleza, eu vou falar o que disso? Grupo Especial de Fiscalização Móvel, criado em 95, dezenas de milhares de pessoas resgatadas, artigo 149 do Código Penal, existe legislação interna, existe norma internacional. O Brasil tem feito um esforço grande para reduzir esses números. A irregularidade ela tem caminhado de uma área para outra, ou seja, você não encontra muitas vezes reiteradamente naquele local aquele tipo de exploração, ou seja, o infrator ele vai mudando a dinâmica do que ele faz. A própria contratação de 900 auditores é para reforçar isso. Não custa lembrar que há um ano atrás tivemos lá no Rio Grande do Sul aquela questão das vinícolas. Provavelmente ali foi um impulso para essa pauta de contratar mais auditores. Ou seja, quando você pega uma política pública em tese e tenta encontrar fundamentos para ela, você consegue provavelmente fazer com que fique mais concreta essa noção e essa entrega na sua escrita. Se você quiser falar, por exemplo, sobre... Deixa eu escolher um aqui. Trabalho infantil e proteção do menor. Uma política pública que trabalha diretamente em prol de combater o trabalho infantil é a política de renda mínima do governo federal, fazendo com que as crianças, em tese, não precisem levar renda para casa, porque teria esse benefício social. Você faz com que a criança provavelmente saia do trabalho ou diminua a sua exposição ao trabalho, aumente a sua permanência na escola. Ao aumentar a sua permanência na escola, essa criança eventualmente venha a ser melhor nutrida. E aí a gente vê um reflexo direto na saúde. Não custa lembrar que muitas crianças frequentam a escola também por conta da merenda. Então, se essa criança deixa de trabalhar porque a família recebe um benefício social, essa criança vem para a escola, estuda, se alimenta, sai do trabalho, em tese sai da rua e dos riscos que ela traz, em tese, a gente tem aí uma política pública bem coordenada, com vários fatores, levando, no fim das contas, ao desenvolvimento humano, eu diria, mais concreto. É óbvio que não é a solução, mas é um começo de política que tende a mitigar os efeitos, por exemplo, do que eu trouxe, do trabalho infantil. A importância das ações afirmativas. A lei de cotas, inclusive nesse concurso, tem cotas para negros, tem cotas para PCDs, poderia existir cotas para trans, até o momento que eu gravo esse vídeo não foi veiculada essa possibilidade. Então, quando você fala em ações afirmativas, se você quiser fazer o mesmo recorte que eu fiz, você está falando em construção de dignidade, abertura de oportunidades, você está elevando o patamar daquelas pessoas em termos de renda, logo, educação e saúde para a sua família. Você sempre vai poder dialogar, provavelmente, quando você fala em políticas públicas, você vai poder dialogar com renda, saúde e educação. Se você fala em saúde, você pode falar em alimentação. Se você fala em educação, você pode falar, por exemplo, em acesso a melhores bens e serviços, acesso a uma moradia melhor e, eventualmente, as coisas elas começam a fazer sentido a partir do momento em que você pega um exemplo concreto e tenta dialogar concretamente com aquele exemplo. Eu acho que fica mais fácil estruturar uma resposta assim. Isso se a banca deixar a seu critério você falar o que você quiser a respeito disso. Desde que você fale no que eles propuseram como temática central, às vezes a banca faz isso. Ela pode dizer que você poderia falar a política pública concreta para atuar naquele sentido. E aí você desenvolve o que você entender. E aí é sempre mais fácil a gente falar acerca de algo com o qual a gente já tem um pouco mais de intimidade. Criação de políticas públicas para os grupos vulneráveis, já falei. Ética na inteligência artificial, tá? Eu acho que se você olhar ética e olhar inteligência artificial, você vai conseguir dialogar com muitas coisas, como, por exemplo, plataformização. Certo? A plataforma
eventualmente ela pode banir um trabalhador e tirar o seu sustento com base em relatos ou análises meramente numéricas ou estatísticas de circunstâncias que os outros usuários da plataforma colocaram. Então, se uma plataforma ela tem aí, digamos, 80% do mercado de determinado serviço e o trabalhador, por conta de uma ou algumas avaliações, e existem relatos nessa linha, deixa de poder trabalhar para a plataforma, é bem provável que ele deixe de ter também a maior parte da demanda pelo seu serviço a partir daquele banimento. E quem fez isso foi a inteligência artificial ou algum algoritmo que, na maior parte das vezes, não tem intervenção humana. Então, é algo a se discutir. Será que o direito ao trabalho ele pode ser afastado por um algoritmo? Até que ponto a gente deve aceitar essas coisas? Então, convém refletir nessa linha. Juventude como motor da mudança, e a gente está falando de saúde, está falando de educação, está falando das futuras gerações de trabalhadores, desenvolvimento humano e autenticidade digital. Se a gente for explorar os itens tecnológicos, a gente vai ter muito pano para manga, então é bom que você tenha a capacidade de entender pelo menos alguma coisa desse ambiente digital. Migração e cooperação global. Hoje não é um tema mais tão presente, pelo menos na pauta nacional da fiscalização do trabalho, mas eventualmente ainda aparecem trabalhadores que são encontrados em situação análoga de escravo, e aí são diversos segmentos, mas notadamente a costura no estado de São Paulo. Ambiente de trabalho inclusivo, tecnologias para todos, sustentabilidade global e ação cidadã, saúde digital e bem-estar. Estamos todos sempre conectados às redes sociais e vivemos aí muitas vezes essa necessidade constante por dopamina, por ser validado, por ser aprovado, por ser gostado, curtido, compartilhado. Inclusive, se você gostou desse vídeo, siga o Direção Concurso, compartilhe e curta esse vídeo para a plataforma saber que esse conteúdo é relevante. Economia circular e consumo consciente, aí já estaríamos dialogando um pouco mais com o meio ambiente, tá? E quando a gente dialoga com o meio ambiente, a gente está dialogando também com o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho no qual é aplicada a NR1, 3, 5, 7, 9, 18, etc. Ele é também um conceito de meio ambiente. Então, quando eu me refiro ao 225 da Constituição, eu estou falando também das NRs. Educação inclusiva e equitativa, e a gente já estaria falando mais de diversidade, cotas, alguma coisa voltada para PCDs, para idosos, para pessoas sindrômicas das mais variadas formas. 31, garimpo, questão indígenas e riscos à saúde decorrentes da contaminação ambiental. A gente tem no nosso grupo, no nosso bloco, psicólogos e médicos. Então, eu acho que parte dos temas poderiam dialogar com questões também que são importantes para eles, tá? Tem pessoas que acham que, como eu falei no começo, pelo fato de o concurso ser majoritariamente, as vagas serem majoritariamente para FTs, o recorte vai ser esse. Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente pode ver alguma coisa meio mesclada e é o que deve fazer mais sentido. Se você quiser, por exemplo, adotar pelo prisma das políticas públicas um entendimento de qualquer um desses itens aqui, você consegue. Você tem política pública para centro de trabalho, você tem política pública para saúde mental, você ainda não tem política pública para a inteligência artificial, mas você pode ser demandado ou demandada a escrever alguma coisa que você entende como sendo possível de ser construída como política pública. Então, por exemplo, vamos supor que a política pública em inteligência artificial no Brasil seja deficiente. A banca pode dizer, candidato, proponha intervenções passíveis de mudar uma situação concreta em termos da ética na inteligência artificial. Aí você traz esses argumentos ou outros que eu trouxe aqui. Você pode falar, por exemplo, a respeito da plataformização e como a plataformização
afeta a população economicamente ativa, como a plataformização afeta o desemprego daqueles que são desalentados, que é um conceito de economia do trabalho. Ou seja, quando você olha para o que foi falado acerca do CNU, quando você vê, por exemplo, a prova do IPEA, você começa a pensar possibilidades de se debater diversos assuntos de maneira completamente interrelacionada. Política pública está aí presente nesses 31 eixos, e se não estiver presente, você pode ser demandado a construir algo. Economia do trabalho também. Psicologia do trabalho em vários pontos. Sociologia do trabalho, tudo aí fala sobre sociedade. Então, nada impede que você tenha questionamentos nessa linha. Eixo 2, com o SUS, ele vai atingir uma série de coisas. Atinge assédio moral, atinge acidente de trabalho, trabalho decente, atinge crianças, mulheres e adolescentes. SUS, com a plataformização, a grande parte dos plataformizados de entrega de comida, por exemplo, eles usam motos. E o acidente de moto ele tem uma prevalência muito grande em entradas no SUS. Então, como fica essa questão? Você tem como discutir isso? Se não, você poderia desenvolver alguns argumentos. O trabalhador jovem, negro, periférico, pouco instruído, usuário de uma moto, se ele não tem uma outra perspectiva, ele é colocado, não diria diretamente, mas é colocado como uma possibilidade viável ele ser entregador de qualquer plataforma de comida, iFood, tantos outros. Só por essas condições, ele tem, por exemplo, uma possibilidade, não sei a estatística, mas deve existir algo nessa linha, de se acidentar de moto 5 vezes mais do que a população normal. Ou seja, o SUS, no fim das contas, vai pagar essa conta. Aí alguém que advoga pró essa discussão pode dizer, não, mas as plataformas elas têm um seguro. O seguro ressarce o SUS? Eu não sei se ressarce. O seguro é suficiente para fazer frente aos gastos? Eu também não sei se é suficiente. O seguro ele é facilmente acessível para as famílias que muitas vezes não têm uma instrução suficiente para acessar e receber essas parcelas? Também não sei. E como é que fica, por exemplo, os acidentados nessa plataformização que onerou o SUS e tirou do mercado de trabalho alguém que poderia ser plenamente passível de produzir? Como fica o custo que o INSS vai ter que enfrentar? Você pode ser demandado nessas indagações, e aí é bom a gente ter um repertório para desenvolver algo nessa linha. Longe de querer esgotar a temática, não vai ser esgotada com um vídeo ou com vários vídeos, mas a gente tem aqui possibilidades que eu entendo passíveis de serem cobradas e que provavelmente, se você mergulhar em cada uma delas, você vai encontrar diversas nuances as quais podem sim ser exploradas pela banca, em tantas questões, tanto objetivas, como eu falei, como discursivas. Provavelmente, alguns dos temas que eu trouxe aqui vão estar na sua prova. Gostaria eu que estivesse, obviamente, o tema da discursiva, mas isso eu não controlo. Mas nas objetivas, certamente batemos, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser conhecer mais sobre a Turma dos Feras, entre em contato com a Direção Concursos. Meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Agradeço bastante a sua atenção e companhia. Muito obrigado.